Meus pais me disseram, sem dó nem piedade, que eu devia minha vida para minha irmã, aquela que eles idolatravam. Eles me deram um ultimato, que eu devia arriscar tudo por ela. Mas o que eu fiz acabou mudando tudo. Desde que eu era criança, sempre foi claro que a minha irmã Mary era queridinha. Ela é 2 anos mais velha que eu, tem 33 agora, e parecia que ela nunca fazia nada errado, pelo menos pros meus pais. Sério, ela era tipo a filha perfeita. Minha mãe vivia dizendo o quanto ela era linda, atlética, inteligente, tudo o que eles sempre sonharam. Chegaram até a chamar ela de a maçã dourada ou a tortinha de bebê. Enquanto isso, eu sempre fiquei de lado, como se fosse um erro de planejamento. Nasci 2 anos depois da Mary, e para falar a real, eu nem tava nos planos. Meus pais nunca esconderam que eu fui uma surpresa. E ainda por cima, nasci prematuro e com problema no coração. Isso virou mais uma razão para eles me tratarem diferente. Passei a infância inteira entrando e saindo de hospital. E toda vez que eles reclamavam, faziam aqueles comentários cheios de indireta, tipo quanto dinheiro eu tava custando. Perdi a conta de quantas vezes minha mãe soltou coisas do tipo: a vida seria bem melhor se a gente não tivesse essas contas médicas. Eu me sentia um peso. Mas o mais doido? Nem foram eles que pagaram a maior parte dos custos. Meus avós cobriram quase tudo que o plano de saúde não pagava. Mesmo assim, meus pais viviam me jogando isso na cara. Pensando bem, parece que eles nunca me perdoaram por eu ter nascido com um problema de saúde. É como se eles tivessem raiva por eu não ser um filho perfeito. Enquanto isso, a Mary era tratada como uma princesa. Ela ganhava todos os elogios. Toda a atenção era para ela. Mary era a estrela do esporte, sempre a bonita, e meus pais agiam como se ela fosse um presente enviado direto do céu. E não foram só meus pais, não. A própria Mary ajudava a alimentar isso tudo. Ela sabia que era a favorita e aproveitava ao máximo. Ela era cruel comigo, de verdade. Me zoava, me provocava, às vezes até me machucava. E meus pais? Fingiam que nada estava acontecendo. Teve uma vez que ela me empurrou da escada só porque eu encostei sem querer no projeto de escola dela. Fiquei com um roxo enorme nas costas por semanas. E o que minha mãe fez? Me disse para tomar mais cuidado com as coisas da Mary. Era como se eu nem existisse, a não ser quando fazia algo errado. Crescer assim foi bem solitário. Você pensa que ter uma irmã mais velha seria legal, que a gente ia ser próxima e se ajudar. Mas não. Ela queria distância, só se aproximava para tirar sarro ou botar a culpa de algo em mim. E meus pais deixavam. Não é que eles não viam, eles viam, só não se importavam. Para eles, Mary era perfeita. E eu, só tava ali. A escola era a única coisa que me dava um pouco de paz, mas mesmo isso era difícil. Por causa dos meus problemas de saúde, eu perdia muitas aulas, então vivia atrasada. Mary, claro, tirava só nota alta, e em todos os treinos. Já eu, tava sempre correndo atrás. Meus pais nunca perdiam um jogo dela, nem evento nenhum. Comigo? Mal apareciam. Teve uma vez que ganhei um prêmio por um conto que escrevi. Implorei para eles irem na cerimônia. Eles disseram que não podiam, porque o jogo da Mary era no mesmo dia. E não eram só as coisas grandes, não. As pequenas também doíam. Todo ano, no aniversário da Mary, tinha festão. Festa temática, decoração, cheio de amigos. Os meus aniversários. Sempre menores, mais simples, quase esquecidos. Meus aniversários eram sempre bem mais quietos. Muitas vezes nem rolava festa de verdade. Metade das vezes eles só diziam: "Ah, vamos fazer alguma coisa no próximo fim de semana", e aí simplesmente esqueciam. O pior de tudo era ver como meus pais ficavam felizes perto da Mary. Eles pareciam outras pessoas, riam mais, sorriam mais. Quando era só eu com eles, o clima mudava. Ficava uma coisa estranha no ar, como se eles nem soubessem como agir comigo. No ensino médio, eu já tinha aprendido a manter a cabeça baixa. Eu só queria passar os dias em paz, sem chamar atenção. Mary já estava indo super bem por conta própria. Ia para uma faculdade top, cheia de amigos. E eu?
Eu só queria existir sem me sentir um fracasso. Mas até isso era difícil. Meus pais viviam comparando a gente. Sempre rolava por que você não pode ser mais como a Mary? Ela tá indo tão bem, você devia se esforçar mais. Parecia que nada do que eu fazia era suficiente. Mesmo quando eu ia bem, tipo tirava nota boa ou mandava bem num trabalho, eles mal notavam. Mas bastava eu cometer um errinho, e pronto, já caíam em cima. Teve uma vez que tirei um C em matemática. Minha mãe surtou. Agiu como se eu tivesse destruído meu futuro. Enquanto isso, a Mary podia fazer o que quisesse e eles achavam graça. Era cansativo demais. Viver sempre como a segunda opção. Eu nunca me sentia à vontade para ser quem eu era de verdade. Porque no fundo, eu sabia que eles não ligavam para mim de verdade. Eles gostavam da ideia de uma versão minha que nem existia. Uma versão sem problema no coração, que não ficava doente, que conseguia competir com a Mary. Mas essa pessoa não era eu. E nunca ia ser. O ponto de virada para mim foi quando terminei o ensino médio. Eu já estava de saco cheio de tudo aquilo. Só queria ir embora. Implorei para os meus avós me ajudarem a ir para uma faculdade longe de casa. Eu não me importava para onde eu ia, só queria ficar o mais longe possível da minha família. Meus avós, graças a Deus por eles, foram os únicos que realmente ficaram do meu lado. Eles pagaram minha faculdade, e eu fui estudar em outro estado, bem longe. Não dá nem para explicar o alívio que foi sair de casa. Pela primeira vez na vida, eu não estava mais na sombra da Mary. Eu podia ser só eu. Sem comparação, sem me lembrar o tempo todo de quanto eu custava para os meus pais. Olhando para trás, é louco pensar o quanto tudo isso mexeu com a minha cabeça. Passei anos achando que eu não era boa o bastante, que eu era um peso. Mas hoje eu enxergo as coisas de outro jeito. Era só um favoritismo distorcido que eles tentavam fingir que era normal. Mesmo tendo saído de casa, o estrago já estava feito. Demorou anos para eu conseguir me livrar daquela sensação de que eu não valia nada. Até hoje, às vezes ainda bate aquela dúvida, fico pensando se talvez eles tivessem razão sobre mim o tempo todo. Mas aí eu paro e lembro, não era minha culpa. Nunca foi. Depois que fui para a faculdade, tudo começou a mudar. Foi como tirar um peso enorme das costas. Estar longe da Mary e dos meus pais foi, sinceramente, a melhor coisa que podia ter acontecido. Aquilo me deu espaço para recomeçar, sem toda a bagunça de ser a filha indesejada. Pela primeira vez, eu me senti livre para ser quem eu realmente era. E foi na faculdade que conheci o Greg, meu marido. Lembro até hoje do dia que a gente se conheceu, num daqueles eventos esquisitos de boas-vindas no dormitório. Eu nem esperava nada demais, mas lá estava ele, simples, gentil, sendo ele mesmo. Greg era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Ele não ligava para a aparência ou para o que eu podia oferecer para ele. E depois de uma vida inteira me sentindo invisível, isso foi como um respiro de ar fresco. Eu achava que não era boa bastante para ninguém, principalmente para minha própria família. Mas com o Greg foi diferente. A gente se deu bem logo de cara. Ele teve paciência comigo, algo que eu nunca tinha recebido de verdade. Ele me ouvia quando eu falava da minha infância, de como sempre me senti deixada de lado. E o melhor, ele nunca me julgou. Só me fazia sentir, pela primeira vez, que eu tinha valor. Que eu importava. Ele também me fazia sentir bonita, outra coisa que eu nunca tinha sentido antes. Crescendo, eu era sempre comparada com a Mary, que era a bonita da família. Eu nunca me achava suficiente nesse sentido. Na verdade, me diziam isso o tempo todo. Com o Greg, eu não sentia que precisava competir com ninguém. Ele me amava do jeito que eu era. E, pela primeira vez na vida, eu comecei a acreditar que talvez eu não fosse tão inútil quanto meus pais me fizeram acreditar. Depois que a gente se formou, o Greg me pediu em casamento. E, claro, eu disse sim. Logo começamos a planejar tudo. A família dele foi super acolhedora, animada com o casamento, oferecendo ajuda, querendo participar. Minha família, nem perto disso. Quando contei para os meus pais que ia me casar, eles nem tentaram fingir que estavam felizes. Minha mãe virou e falou direto.
Vindo, a gente já gastou uma fortuna no casamento da Mary no ano passado, então não espere nada da gente. Parecia que eu nem era filha deles. Tentei não deixar isso me abalar, mas doeu. E muito. Eu nem tava pedindo nada luxuoso. Só queria que eles se importassem, que estivessem lá por mim. Mas nem isso eles conseguiram fazer. Eles não foram ao casamento. Nem minha mãe, nem meu pai, e claro, a Mary também não foi. Nem mandaram um cartão, nada. Foi como se eu tivesse deixado de existir para eles. O que, para ser sincera, não era tão diferente do que eu já sentia quando era criança. Mas eu estava determinada a não deixar que isso estragasse o meu dia. A família do Greg estava lá e eles foram incríveis. Me fizeram sentir como se eu fosse parte de algo real, como se finalmente tivesse a família que sempre quis. A mãe do Greg até me ajudou a escolher meu vestido de noiva. Pode parecer uma coisa pequena, mas foi algo que significou o mundo para mim. Ela me tratou como se eu fosse filha dela e, pela primeira vez, eu senti que realmente pertencia a algum lugar. Nosso casamento foi lindo. Não foi um evento grandioso como o da Mary, mas foi perfeito pra gente. Nos casamos na cidade onde nos formamos e foi como um novo começo para nós dois. Decidimos ficar lá, longe de toda a bagunça e a toxicidade da minha família. Eu ainda mantinha contato com meus avós, claro, mas fora isso, quase não falava com meus pais ou com a Mary. A vida estava boa. O Greg e eu estávamos construindo uma vida juntos, uma vida que não dependia de ficar provando meu valor para pessoas que não se importavam. Pela primeira vez, eu estava genuinamente feliz. Então, veio a notícia que mudou tudo: eu estava grávida. Foi um misto de emoções. Eu estava animada, claro, mas também super preocupada por causa do meu problema cardíaco. Eu sabia que a gravidez seria arriscada. Meus médicos já tinham me avisado sobre isso por anos, mas agora, a realidade estava batendo na porta. O Greg ficou super feliz quando eu contei a ele, mas eu também vi a preocupação nos olhos dele. A gente sabia que essa não seria uma jornada fácil. A gravidez foi difícil, como esperado. Tive complicações quase desde o começo e meus médicos até sugeriram que eu interrompesse a gravidez logo, dizendo que poderia ser fatal para mim. Mas eu não consegui. Não consegui me obrigar a fazer isso. O Greg me apoiou na minha decisão, mesmo morrendo de medo. Nós dois estávamos com muito medo. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu estava indo e voltando do hospital o tempo todo, sendo monitorada. A pressão no meu coração era enorme, teve dias que eu não sabia se conseguiria aguentar. Mas, apesar de tudo, nós dois conseguimos. Meu filho nasceu saudável e eu sobrevivi. Embora os médicos fossem bem claros, me disseram, sem rodeios, que eu não podia arriscar ter outro filho. Meu coração simplesmente não aguentaria. O Greg e eu concordamos. Estávamos felizes com nossa pequena família e não queríamos tentar a sorte novamente. Olho para trás e não sei como consegui passar por tudo aquilo sem perder a cabeça. Foi uma experiência assustadora, mas o Greg foi minha rocha durante todo esse tempo. Ele nunca saiu do meu lado, nunca me fez sentir sozinha. E isso é algo que eu nunca vou esquecer. Ele tem sido a única constante na minha vida, a única pessoa que sempre me apoiou. Depois que nosso filho nasceu, as coisas ficaram mais tranquilas por um tempo. Estávamos focados em criá-lo e simplesmente em aproveitar a vida juntos. Não foi fácil, mas era nossa vida e isso foi o suficiente para mim. Eu finalmente consegui construir algo bom, algo que não estava preso toda aquela dor e rejeição com a qual cresci. Não era perfeito, mas era meu. Depois de alguns anos vivendo nossa vida em paz, algo que eu nunca pensei que aconteceria, aconteceu. Nós nos mudamos de volta para minha cidade natal. Não foi realmente por escolha. A saúde do meu avô estava piorando rapidamente e ele era a única pessoa da minha família com quem eu realmente me importava. Ele estava ficando mais velho e a última coisa que eu queria era que ele morresse sem eu estar por perto. Então, o Greg e eu conversamos sobre isso e decidimos voltar só para ficar perto dele. Eu não estava feliz de estar de volta, não vou mentir. O pensamento de estar perto dos meus pais e da Mary de novo era o suficiente para me deixar nervosa. Eu sabia como as coisas estavam quando eu fui embora e não esperava nenhum milagre depois de tantos anos.
Mas eu não queria me arrepender de não estar lá para o meu avô, e isso era mais importante para mim do que enfrentar o velho drama da minha família. Quando voltamos, eu tentei manter distância. Nós nos mudamos para um lugar do outro lado da cidade, o mais longe possível, para não precisar ver minha família, a não ser que quiséssemos. Eu imaginei que só visitaria meus avós, daria uma olhada neles e evitaria meus pais o máximo possível. Esse era o plano, pelo menos. Mas, claro, nada sai como planejado quando se trata de família, né? Desde o momento em que voltamos, meus pais e a Mary estavam agindo de forma diferente, muito diferente. De repente, minha mãe começou a me ligar, perguntando como eu estava, me dizendo o quanto estava orgulhosa de tudo que eu tinha conquistado. Eu fiquei pensando, onde estava todo esse carinho quando eu estava crescendo? Era como se de repente eles tivessem apertado um botão e virado a família amorosa que nunca foram. Meu pai mandava mensagens a cada poucos dias perguntando como Greg e eu estávamos nos adaptando. Até a Mary, que sempre me tratou como se eu fosse inferior a ela, de repente ficou super legal, fazendo questão de conversar comigo sempre que nos encontrávamos. Eu não estava acreditando. Você não passa a vida toda sendo tratado como lixo pra, de repente, ser o filho favorito só porque voltou para casa. Havia algo estranho em tudo isso, mas eu não conseguia entender. Parte de mim queria acreditar que talvez eles tivessem mudado, que talvez tivessem percebido o quanto foram horríveis e estavam tentando compensar. Mas, no fundo, eu sabia, anos de tratamento ruim não desaparecem de repente. Da noite para o dia, eu conversei com minha avó sobre isso e ela me disse para dar uma chance a eles, que talvez eles tivessem sentido minha falta. Eu não sei, talvez tenham sentido. Eu estava disposta a manter a mente aberta, mas não ia baixar a guarda completamente. Então, 2 semanas depois que nos mudamos de volta, meus pais nos convidaram para jantar. Eu já tinha ido a jantares de família suficientes com eles para saber que, geralmente, não era só sobre comida. Sempre tinha algum tipo de agenda, mas o Greg me convenceu de que talvez fosse apenas um gesto legal, talvez estivessem tentando se reconectar ou algo assim. Então, contra meu melhor julgamento, nós fomos. Quando chegamos na casa deles, tudo parecia normal no começo. Minha mãe fez sua famosa lasanha, que era uma das poucas coisas que eu realmente sentia falta de quando era criança. Nós sentamos ao redor da mesa, conversando um pouco, e eu quase me enganei, pensando que era apenas um jantar de família normal. Mas então, no meio da refeição, a Mary disse que tinha uma surpresa para mim. Ela estava sentada na minha frente com um sorriso presunçoso no rosto e, de repente, eu senti meu estômago embrulhar. Surpresas da Mary nunca eram boas. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um cartão, daqueles envelopes elegantes, e me entregou como se estivesse me dando algum tipo de prêmio. Eu fiquei confuso, mas abri, esperando talvez algum tipo de pedido de desculpas ou um bilhete de agradecimento por voltar para ficar mais perto da família. Mas não, não era isso, nem de perto. Dentro havia uma carta me parabenizando por me tornar seu futuro carregador de bebê. Juro que ela escreveu como se eu devesse me sentir honrada ou algo assim, como se fosse um privilégio arriscar minha vida por ela. Meu primeiro pensamento foi que isso tinha que ser algum tipo de piada, mas a expressão no rosto dela me disse que ela estava falando sério. Eu não conseguia acreditar, só fiquei ali, sentada, olhando para o cartão, tentando entender o que estava acontecendo. Quando finalmente consegui falar, disse a ela que eu não conseguiria fazer isso, que fisicamente eu não conseguiria ter outro filho. A minha gravidez com meu filho quase me matou, e os médicos foram bem claros de que eu não podia passar por isso de novo. Tentei explicar, mas antes que eu pudesse terminar, a Mary começou a chorar. Normalmente, eu não me importaria se ela chorasse, mas meus pais reagiram imediatamente. Meu pai começou a gritar comigo, dizendo que eu estava sendo egoísta, e minha mãe entrou na conversa dizendo que eu deveria fazer isso pela família. Era como se eles não tivessem ouvido uma palavra do que eu falei sobre minha condição cardíaca, sobre o quão perigoso seria para mim ter outro bebê. A situação virou uma grande discussão. Com meus pais e a Mary se unindo contra mim, dizendo que eu era uma irmã horrível por não querer ajudar. Eu estava em choque, tentei me manter firme, mas estava difícil quando todos estavam gritando comigo como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Greg, graças a Deus, me apoiou o tempo todo. Ele se levantou e disse a eles que íamos embora, que aquilo era loucura, e que eles não tinham o direito de esperar que eu fizesse algo assim. Pegamos nossas coisas e saímos.
A viagem de volta para casa foi silenciosa. Acho que os dois estávamos incrédulos com o que acabará de acontecer. Mesmo agora, pensando nisso, não consigo acreditar na ousadia de tudo aquilo. Eu entendo que a Mary esteja triste por não poder ter filhos e sinto muito por ela, mas o fato de eles acharem que estava tudo bem simplesmente jogar isso na minha cara e presumir que eu arriscaria minha vida para ter o filho dela, sem nem mesmo me perguntar antes, é uma bagunça. Não falo com eles desde aquela noite. Parte de mim se sente culpada, como se talvez eu devesse ter lidado com isso de forma diferente, mas ao mesmo tempo sei que fiz a coisa certa. Minha saúde vem sempre em primeiro lugar. O silêncio depois daquele jantar foi ensurdecedor. Os dias passaram e eu não ouvi uma palavra dos meus pais ou da Mary. Não que eu esperasse que eles se desculpassem, mas uma parte de mim esperava que eles ao menos tentassem se explicar ou algo assim. Mas não, era um silêncio total. Greg ficava me dizendo que eu fiz a coisa certa, que eu não estava errada em me manter firme, e eu sabia disso lá no fundo, mas ainda me sentia, não sei, culpada. Eu não deveria me sentir assim, mas me senti. É estranho como a família pode mexer com a sua cabeça daquele jeito. O que mais me pegou foi a rapidez com que tudo mudou. Em um minuto, eles agem como se sentissem minha falta, como se estivessem muito orgulhosos de mim, e no outro, estão gritando comigo por eu não arriscar minha vida pela Mary. Quero dizer, quem faz isso? Quem vai de zero assim tão rápido? Era como se eu fosse uma ferramenta que eles mantinham na prateleira por anos e, agora que precisavam de mim, eu deveria simplesmente aproveitar a chance de ajudar. Mas aqui está a questão, eu não fiquei surpresa, decepcionada, claro, mas não surpresa. Era assim que as coisas sempre foram. Mary sempre conseguia o que queria, não importava o que acontecesse, e sempre se esperava que eu simplesmente concordasse enquanto crescia. Eu tinha visto isso muitas vezes. Não importava se eu estava doente, lutando ou sofrendo, se Mary precisava de algo, era para lá que o foco deles ia. Então, quando chegou a hora, eles não se importaram com o que minha gravidez fez comigo, só se importaram com o que isso poderia fazer por ela. Mas algumas semanas se passaram e eu comecei a me acostumar com. A ideia de que talvez eu não falasse mais com minha família me assustava. Como você se recupera de algo assim? Eu não podia simplesmente fingir que o jantar nunca aconteceu e, com certeza, não estava disposta a arriscar minha vida para carregar uma criança que nem era minha. Greg e eu conversamos bastante sobre isso e decidimos que ficar sem contato podia ser a melhor coisa para nós, para nossa família. Meu filho não precisava crescer perto de pessoas que tratavam a mãe dele dessa maneira. Então, um dia, do nada, recebi uma mensagem da minha mãe. Não demorou muito, era só uma mensagem curta que dizia: preciso conversar, ninguém, desculpe, nada, vamos resolver isso. Só uma mensagem fria e sem emoção, dizendo que queria conversar. Fiquei olhando para o meu telefone por o que pareceu uma eternidade, tentando decidir o que fazer. Uma parte de mim queria ignorar, bloquear o número dela e seguir em frente com a minha vida. Mas a outra parte, aquela que ainda queria algum tipo de validação da minha família, queria saber o que ela tinha a dizer. Mostrei a mensagem para o Greg e ele foi bem firme sobre isso. Ele me disse que, se eu respondesse, precisaria estar pronta para mais drama. Ele estava certo, é claro. Mas eu não consegui me controlar, contra o meu bom senso, respondi. Fui direta e perguntei: sobre o que você quer conversar? A resposta dela veio rapidinho, dizendo que queria se encontrar comigo, que era importante. Perguntei se o Greg poderia ir também e ela imediatamente disse não. Isso foi um sinal de alerta, se é que eu já tinha visto algum. Por que meu marido não podia estar lá? Não era como se eu tivesse algo a esconder e, se fosse realmente sobre consertar as coisas, ele não deveria estar envolvido também? Mas não, ela insistiu que tinha que ser só eu, apesar de todos os sinais de alerta. Concordei em me encontrar com ela. Não sei o que eu esperava, talvez algum pedido de desculpa sincero ou, pelo menos, que ela reconhecesse o que eles fizeram. Mas eu deveria ter pensado melhor. Nos encontramos em uma cafeteria na cidade, uma que eu não ia há anos. Quando entrei, ela já estava sentada lá, tomando sua bebida como se fosse um dia normal, sem culpa, sem remorso, apenas casual, como se fosse um encontro qualquer entre mãe e filha. Sentei-me e... Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela começou a falar. Não perguntou como eu estava, nem mencionou o jantar.
Ela entrou direto no assunto, dizendo que a Mary estava arrasada e que eu precisava reconsiderar minha decisão. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não houve desculpas, não houve um desculpe, estávamos errados. Era tudo sobre a Mary novamente. Eu fiquei lá, atordoada, enquanto ela continuava falando sobre como a vida de Mary tinha sido difícil, como ela e meu pai estavam tentando encontrar soluções e como eu era a única que podia ajudar. Ela até puxou o cartão da família, como se isso significasse algo vindo de alguém que me ignorou por anos. Quando ela finalmente parou para respirar, eu disse a ela o mais calmamente que pude que minha resposta não havia mudado, que eu não podia fazer isso, eu não faria isso. Lembrei-a do que o médico disse sobre o quão perigosa seria outra gravidez para mim e que eu não estava disposta a correr esse risco, não por ninguém. Pensei que talvez, só talvez, ela entenderia, mas em vez disso, ela me olhou como se eu fosse algum tipo de monstro. Você está sendo egoísta, ela disse. A Mary precisa de você e você está virando as costas para ela. Eu não conseguia acreditar. Depois de tudo que passei, depois de todos os anos sendo tratada como nada, ela teve a coragem de me chamar de egoísta. Eu disse a ela que não estava virando as costas para ninguém, que eu estava me protegendo e protegendo minha família, mas ela não queria ouvir. Ela continuou insistindo, tentando me culpar para eu concordar. Era como se nada do que eu dissesse importasse. Foi quando percebi que minha família nunca mudaria. Eles sempre me viriam como a segunda opção, e não importava o que eu fizesse, o quanto eu tentasse me explicar, eles nunca entenderiam que eu existia para me proteger e, no momento em que recusei, me tornei a vilã. Levantei-me, disse a ela que tinha terminado e saí da cafeteria. Não olhei para trás, não esperei que ela respondesse. Eu tinha terminado. Terminada com a culpa, a manipulação, e o sentimento constante de que eu nunca era boa o suficiente. Quando cheguei em casa, Greg estava esperando por mim, e eu contei tudo para ele. Ele não ficou surpreso, ele sabia, assim como eu, que seria sempre assim. Mas agora eu sentia algo que não sentia há muito tempo, alívio. Eu finalmente estava livre. Depois de sair daquela cafeteria e dizer à minha mãe que estava tudo terminado, eu realmente pensei que seria o fim disso. Quero dizer, quantas vezes você tem que bater na porta antes das pessoas perceberem que você não vai abri-la de novo? Mas, claro, eles não entenderam. Alguns dias depois de tudo, comecei a receber mensagens do meu pai. Era a mesma coisa de sempre. Sua mãe me contou o que aconteceu, precisamos consertar isso, você está destruindo a família. Destruindo a família? Realmente? É engraçado como eles nunca disseram nada sobre os anos de negligência ou como me trataram enquanto eu crescia. Mas agora sou eu quem está destruindo a família, porque não vou dar a eles o que querem. Era tão típico, sempre era tudo invertido. Então, de alguma forma, eu me tornei a vilã. Eu nem respondi. As mensagens dele, eu não conseguia mais. Estava cansada de tentar me explicar para pessoas que claramente não se importavam comigo em primeiro lugar. Mas não parou por aí, meu telefone estava bombando. Mary, claro, começou a mandar mensagens também, só que as dela eram muito mais intensas. Ela nem tentou fingir que não estava com raiva. Como você pode ser tão egoísta? Você me deve isso. Eu faria isso por você em um piscar de olhos. Antes de tudo isso, era mentira. Mary não faria nada por mim, muito menos carregaria meu filho se eu estivesse na posição dela. Ela nem me dava carona para a escola quando éramos mais jovens, se fosse fora do caminho dela. Eu não sei quem ela pensava que estava enganando, mas não era eu. Todo o seu ato de faria qualquer coisa por você era só mais uma maneira de me culpar e fazer o que ela queria. As mensagens continuavam chegando e eu simplesmente não aguentava mais. Era como se não importasse quantas vezes eu dissesse a não, eles se recusavam a aceitar. Greg continuava me dizendo para bloquear os números deles, para cortá-los de vez, mas é difícil, sabe? Cortar a família é uma decisão grande, e embora eu soubesse que provavelmente fosse a melhor coisa para minha saúde mental, parte de mim ainda queria manter algum tipo de conexão. Acho que eu não estava totalmente pronta para deixar ir, mesmo depois de tudo. Mas algumas semanas se passaram e tudo ficou quieto novamente. Não tive notícias deles, o que honestamente me deixou um pouco inquieta. Continuei esperando pela próxima rodada de manipulação ou culpabilidade, mas nada aconteceu.
Tentei me concentrar na minha própria pequena família. Greg e nosso filho eram o meu mundo, e era onde minha energia precisava estar. Mas no fundo da minha mente, eu sabia que algo mais estava por vir. Era só uma questão de tempo. E então, aconteceu. Um dia, do nada, recebi uma ligação da minha avó. Ela sempre foi a única pessoa na minha família que realmente me apoiou. Então, quando vi o nome dela no meu telefone, atendi imediatamente. Esperava que ela perguntasse como estavam as coisas ou ligasse como sempre fazia, mas, no segundo em que atendi, pude ouvir a tensão na voz dela. Querida, não sei como te dizer isso, mas seus pais estão planejando algo. Você precisa estar preparada. Meu estômago virou. O que você quer dizer com planejar algo? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Estão falando sobre ir a um advogado. Estão dizendo que vão entrar com uma ação judicial se você não concordar em ajudar a Mary. Algo sobre direitos médicos, barriga de aluguel, não sei exatamente, mas eles estão falando sério. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ação legal? Eles realmente tentariam me forçar a fazer isso? Fiquei sem palavras. Minha avó continuou dizendo que os ouviu conversando sobre como eles tinham um caso, como achavam que poderiam convencer um juiz a me tornar a última opção, já que a Mary não podia ter filho sozinha. Eu não sabia se ria ou chorava. Isso estava além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Eles realmente pensaram que poderiam me levar ao tribunal e me forçar a carregar o bebê da Mary? A ideia era tão ridícula, mas ao mesmo tempo, assustadora. Quero dizer, quem pensa assim? Quem vai tão longe? Agradeci minha avó por me contar e desligamos. Fiquei sentada, olhando para o meu telefone, apenas tentando processar tudo. Senti uma mistura de raiva, descrença e pura frustração. Como isso aconteceu? Como minha própria família se transformou em pessoas que tentariam legalmente me forçar a arriscar minha vida pela minha irmã? Naquela noite, contei tudo a Greg. Ele não ficou surpreso. Com raiva, sim, mas surpreso, não. Ele sabia tão bem quanto eu que essa era apenas mais uma maneira de tentarem me controlar, de me fazer sentir que eu devia algo a eles. Mas eu não devia nada a eles. Greg sugeriu que a gente procurasse um advogado, só para ficar mais segura. Embora parecesse loucura, era melhor estarmos preparadas para o que quer que eles tentassem fazer, então fizemos isso. Nos encontramos com o advogado alguns dias depois, e eu expliquei toda a situação. O advogado foi ótimo, muito compreensivo, mas também pronto para lutar por nós, se fosse preciso. Ela me garantiu que não tinha como eles me forçarem a ser uma barriga de aluguel, principalmente com o meu histórico médico, mas ela também disse que era bom estarmos preparadas, caso eles realmente tentassem algo. Algumas semanas se passaram e eu não ouvi nada. Nenhuma ameaça legal, nenhuma mensagem de meus pais ou da Mary. Parecia que finalmente eles tinham recuado, mas eu sabia que não tinha acabado. O dano já estava feito. Eu não podia mais fingir que estava tudo bem. Eles me mostraram quem realmente eram, e não havia como voltar atrás. Um dia, do nada, recebi uma última mensagem da minha mãe. Era curta e fria, como sempre. Estamos decepcionados com você. Você decepcionou a família. Foi isso. Nenhuma explicação, nenhum outro drama de culpa, só aquele último golpe para me lembrar de como eles realmente se sentiam. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, sentindo a dor dela, mas então percebi algo. Eu não me importava mais. Não estava mais decepcionada comigo mesma. Não era eu quem havia falhado. Eles me decepcionaram a vida inteira, e isso era apenas o último capítulo de uma história longa e dolorosa. Eu bloqueei os números deles depois disso. Não foi fácil, mas foi necessário. Greg e eu decidimos que, para o bem do nosso filho e da nossa sanidade, precisávamos seguir em frente sem eles. Eles não iam mudar, e eu não ia me sacrificar por pessoas que não se importavam comigo. Já faz alguns meses e a vida está mais tranquila. Eu ainda penso neles de vez em quando, mas não com tristeza. Agora, é mais como alívio, alívio por finalmente estar livre das expectativas, da manipulação e do controle deles. Eu tenho minha própria família agora, e isso é tudo que eu preciso.